Boa noite, boa noite. Quem já entrou na live aí, vamos falar sobre a proclamação da República, a história que não te contaram. Aproveitando essa data de hoje, 15 de novembro. Boa noite aí, Uru do Paulinho. Um abraço aí. Boa noite, boa noite. Quem já entrou na live aí, vamos falar sobre a proclamação da República, a história que não te contaram. Aproveitando essa data de hoje, 15 de novembro. Boa noite aí, Uru do Paulinho. Um abraço aí. Ô, Leide, por favor. Boa noite, Tudo Rafael. jóia, cara? Tá me vendo? Se eu te falar que não, você acredita? Mas Mentira! a minha esposa entende de Instagram, ela vai olhar aqui pra mim. Tá jóia. Porque meu negócio meu é Facebook, Instagram eu sou meio perdido. Assinar o pessoal aqui. Boa noite, Renner. Já entrou aqui. A Josi Personalizados. Rafael saiu. E, pessoal, fala aí como está sendo, né, o feriado de todos vocês. 15 de novembro, chuvinha, todo mundo aí curtindo um filme. Falem comigo aí, interajam com a gente, compartilha essa live, por favor, tá? Hoje teremos aqui a participação novamente do professor Rafael, professor de História. Vamos falar um pouco aí sobre a proclamação da República, trazer algumas informações aqui para vocês, como se deu a proclamação da República, qual era o regime de governo que se tinha no Brasil antes, né, de 1889, que era a monarquia. Então vamos falar um pouco sobre isso. Algumas informações que não são passadas nas escolas, né? Então, para a gente contextualizar o assunto que nós vamos abordar aqui hoje, beleza? Mas me falem como tem passado, como é que passaram o feriado, churrasco, como é que foi aí? Felipe Cândido BH, esperando o Rafael entrar aqui, nós já vamos começar, viu, gente? Agora você vê. Agora deu bom, meu filho? Agora que você te vê. Aí, tá vendo aí? Dona Maria tem que dar aula pra vocês sobre redes sociais, hein? Instagram, ela sabe tudo. O negócio meu, eu sou velho, o negócio meu é Facebook. Mas é isso aí. Como é que você tá, meu amigo? Bom demais? Graças a Deus, tudo jóia. E você? Joia, agradeço. Como é que tá passando aí o feriado? Chuva? Chuva, trabalhando. Eu parei É, tem meia hora. é mesmo. Tá. Mas esse dia eu voltei pra oficina depois da campanha, né? E eu tenho visto você passando muito com a caminhonete, né? Vindo, acho que da empresa do seu pai, não é isso? A fábrica do seu pai? Aí, provavelmente na parte no início da noite, é a hora que eu tô fazendo as entregas, aí deve ser nesse horário que você tá me vendo. Você passa muito em frente à minha oficina ali em Confins, perto ali do restaurante Bendito. Você passa em frente ali direto. É porque eu moro em Confins, né? Pois é. Mas é isso aí. Rafael, vamos lá. Já temos aí 4 pessoas online na nossa live de hoje. Novamente, muito obrigado, né, por aceitar esse convite. Na verdade, vai ter uma sugestão sua diante de um questionamento, né? Ou uma pergunta que eu te fiz mais cedo. Eu soltei um post hoje pela manhã nas minhas redes sociais, e onde justamente fazia alusão à data de hoje, né? Ao 15 de novembro, dia da proclamação da República. No meu post eu dizia assim: 15 de novembro, vamos refletir sobre o quanto estamos comprometidos com o nosso país, pois só com o empenho de cada cidadão cria uma nação independente e forte, né? Mas a questão é, o que nos é passado na escola sobre o 15 de novembro, a proclamação da República, tudo é verídico ou não é? Né? Tendo aqui um professor de história, eu gostaria de começar perguntando o que é a República, o que é a monarquia. Vamos começar a partir daí para a gente, né, dar um desembolar na nossa live. Beleza. É até bom você perguntar sobre isso mesmo, porque para entender, né, uma substituição de uma monarquia por uma república, as pessoas têm que compreender o que é república e uma monarquia. Essa Perfeito. ideia de república que tem na cabeça das pessoas hoje em dia não é a república original. É a ideia de república
da Revolução Francesa. A República original é do Platão, da Grécia, como praticamente quase tudo vem da cultura grega, lá dos ensinamentos cristãos, que a gente já falou da questão do conservadorismo. Então, Sim. se você for ler a República de Platão, ele escreve um livro para isso. Ele vai mostrar o seguinte, tá bem longe do que a gente imagina. Para ele existia três classes. Os trabalhadores, ele vai usar o termo em grego, né? Os trabalhadores, os guerreiros e os governantes. Então, tudo na Grécia é cosmos, é a busca de que todo mundo ache o seu lugar dentro da sociedade e que tudo funcione direito, como é, no caso, os astros. Como se o universo está todo encaixadinho, a gente fizesse a mesma coisa aqui na Terra. Então a ideia dele ele não era um aristocrata, ele não pensava na aristocracia, uma pessoa que nasceu numa família poderosa, não. Você cresce e você apresenta as características. Você é uma pessoa mais forte, mais voltada para a área guerreira, então você vai ser um guerreiro, vai ser treinado para ser um guerreiro. Você não apresenta características mais comerciais, de conversa, ou mesmo a questão agrária, você vai ser o trabalhador. E para terminar, o governante é o filósofo. A ideia de filosofia surge aí, com pessoas com capacidades de estudos mais avançados, que levaram mais tempo se dedicando, e esse cara deveria governar. Então, para a República de Platão, não está longe do que as pessoas acham. É uma sociedade completamente organizada, em que todo mundo sabe o seu lugar, e cada um se encaixa nele e está feliz nele. Ele, em momento nenhum, coloca assim, o governante é superior ao trabalhador. Não, o trabalhador tem a função dele, o governante tem a função dele. Então, a ideia inicial de república é essa. O que está no imaginário de todo mundo é a República da Revolução Francesa, que na teoria, todo mundo é igual, todo mundo tem direito a voto, né? Mesmo que você não seja um indivíduo produtivo da sociedade, você tem direito a voto, a falar, e aí todas as pautas são negociadas, então é completamente invertido ao grego. Eu não estou dizendo que um está certo ou está errado, o grego é o primeiro, é o fundador, que é o livro, tem até o livro do Platão com esse nome. Então, seria uma sociedade organizada por meio do mérito, das habilidades das pessoas, e que as pessoas aceitavam. Não, eu sou realmente um trabalhador. Não, eu sou um guerreiro. Não, eu sou um governante. Agora, no caso da monarquia, já é um pouco diferente. Se você for olhar ao longo da história, outra coisa, todo mundo quando fala de rei, vem aquele rei lá, o Luís XIV, o Rei Sol, aqueles reis lá de antes da Revolução Francesa, antes das duas revoluções da Inglaterra, que são reis às vezes bolachões, que não estão ligando muito para as coisas, mas essa não é a monarquia. A monarquia real é da Idade Média, que é outra matéria que ensinam completamente errado na escola. A Idade Média não tem nada a ver com aquilo que você aprende nos livros didáticos. São 1000 anos de história. Depois que Jesus nasceu, já tem 2024 anos. 1000 anos são de Idade Média. Como é que pode ser? É o momento em que a igreja manda e que todo mundo obedece e que tem um feudozinho. É claro que não é 1000 anos disso. Não faz o menor sentido. Imagina de 1500 para cá, são 500 anos, olha a diferença. A Idade Média são 1000. Você está falando do fim do Império Romano até começar os países europeus que a gente conhece hoje, começando por Portugal e Espanha. Então, a monarquia real é o forte. A sociedade, depois que o Império Romano caiu, começou a desesperadamente ir para o interior da Europa e eles vão atrás de força. Aí eles vão achar os castelos e tudo mais, e ali as pessoas que se apresentam como fortes, tem exército, tem castelo. Se alguém for invadir, você tem o poder de repelir essa invasão. Esses vão ser os primeiros monarcas. E chega no ponto de ser o mais famoso, que é Carlos Magno, né, o rei da França, que é assim, você vai estudar a história dele, é apaixonante a história do cara. O cara começou a vida analfabeto e morreu falando, sei lá, 6, 7 línguas. As universidades começaram com ele foi a pessoa que trouxe as grandes mentes europeias para a França, para criar a primeira universidade, que foi a Universidade de Paris. Então, assim, a monarquia literalmente, as pessoas procuram a força, as pessoas procuram segurança, e o monarca é aquele que é capaz de oferecer essa segurança. Sim, no caso da monarquia, né? O monarca, ele é o rei ou ele é uma outra pessoa, quem é o monarca, né, no sistema monarquista? O monarca é o rei, só que ele não consegue governar sozinho. Então ele vai ter uma aristocracia, pessoas de famílias tradicionais que já têm histórico de conhecimento, de informação e que vão ajudar eles a governar.
que é um outro detalhe. Quando se pensa na ideia de que um rei era um cara que mandava em tudo, ele não conseguia. Era impossível no século XIII, ou até mesmo no século XVII, XVIII, o rei dar uma ordem em todos os setores da sua vida. Igualzinho, não teve esse debate essa semana do 6x1, 5x2. Sim. O rei não teria condição de fazer isso, porque ele não tem mecanismo para isso. E quando se imagina, então, num rei que mandava em tudo, que controlava tudo, isso é a escola ensinando errado. Ele não tinha nem tecnologia para isso. Eu nem estou falando que ele queria ou não queria, mas não existia nem tecnologia para isso. Ele tinha o que é a França? Era um juntado de províncias que cada uma era governado por grandes famílias e o rei era o mais poderoso deles. Cada um governava a sua província, o rei era o maior, se tivesse uma última palavra seria dele. Até os impostos eram diferentes. Na França, lá da pré-revolução francesa, tinha regiões que pagavam um tipo de imposto e outra pagava outro. E ninguém reclamava, porque uma área lá mexe, sei lá, com animal, criação de gado, outra mexe com a parte alimentícia, então até os impostos eram diferentes. Então o rei nem de longe tinha esse poder que as pessoas imaginam que ele tinha. O presidente hoje dos Estados Unidos, do Brasil mesmo, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, eles têm muito mais poder de influenciar na sua vida. O rei não estava nem aí, ele queria manter sua segurança, a estabilidade do reino. O restante vai se virar, galera. Sim. Mas no caso, só, a proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889, né? Como se deu esse evento, vamos dizer assim? Quais foram os movimentos que aconteceram, que antecederam a proclamação da República, que culminaram na proclamação? Eu entendi a sua questão. Por que a gente ainda na monarquia, né? Aconteceu alguma coisa para que o nosso sistema mude, porque todo mundo conhece Dom Pedro I e Dom Pedro II. Era para ter Dona Isabel, que era filha de Dom Pedro II, e os seus filhos. Não é à toa que tem os herdeiros até hoje, né? Semana passada morreu o chefe da Casa Imperial. Isso. E agora, se eu não me engano, o herdeiro dele chama até Rafael. Então, hoje, se a gente tivesse um rei, ele chamaria Rafael. Casa deles lá. Meus alunos viram comentando isso comigo. O nome dele é Rafael, o herdeiro. Então, vamos lá. O que acontece? Nós somos descendentes dos portugueses. Existe um debate enorme que em 1500 o Brasil foi encontrado, descoberto, tem várias palavras que a gente pode usar. E quando os portugueses chegaram aqui, existia uma sociedade mais simples. Os índios, os indígenas, eles eram uma sociedade mais simples. Eu não estou falando melhor ou pior, eu estou falando que era uma sociedade mais simples, mais rústica. Chega os portugueses, que era o maior império do mundo, no século XV, ninguém encarava Portugal. Qualquer um que estava num barco, de repente via a cruz lá de Portugal, mas as pessoas davam um cavalo de pau no barco e iam embora, porque Portugal era imbatível. O Japão era província de Portugal, né? Portugal e Espanha, primeiro Portugal, depois da Espanha. Eles vão dominar o mundo. Por isso o mundo é dividido no Tratado de Tordesilhas. Então, quando os portugueses chegam aqui, eles vão trazer a cultura europeia deles. Óbvio, eles estão chegando com o que eles sabem. E junto com o cristianismo. Então, quando o Brasil ele é criado da maneira que a gente imagina lá em 1500, é uma mistura da cultura europeia com a cultura indígena. Historicamente falando, a cultura mais forte vence a mais fraca. Não é questão de bater, de matar, não. A cultura mais forte, ela vai destacar e sobrepor a mais fraca. O Império Romano conquistou a Grécia, mas a cultura grega era mais forte. Então, por mais que Roma fosse proprietário da Grécia, era a cultura grega, a elite grega, que criou essa cultura romana que a gente tem. Um dos tipos de escravos mais caros da época era quando escravizava algum grego que tinha conhecimento e o patrício lá romano comprava esse grego porque sabia para dar aula para o aluno, para o filho dele. Então, de novo, até a ideia de escravidão é diferente. Tá. Sim. E aí Portugal, então, traz essa cultura cristã, que eles são completamente católicos. Depois, eu acho que o terceiro ou quarto rei de Portugal foi dado o título de rei de Portugal para Jesus Cristo. Daí para frente, nenhum rei mais é rei, todos os príncipes, porque rei é Jesus. Então, eles são realmente uma sociedade muito católica, e eles são até hoje. E a gente, então, vai receber os jesuítas. A Companhia de Jesus vai vir para cá para mostrar a cultura europeia aos indígenas. Eles são os primeiros que fizeram o dicionário lá do Tupi-Guarani. Eles vão morar nas vilas. Você não imagina o que é um jesuíta que está acostumado a morar em Paris, que era o centro do mundo, ou em Lisboa, e ele do nada vai morar no interior, sei lá, de São Paulo, que nem existia São Paulo. O cara realmente tinha fé.
Isso aí não dá para debater. Ele trocou o luxo do europeu para poder morar. Era um Então, desbravador era mesmo, né? E o jesuíta era o único grupo religioso da Igreja Católica que sabia lutar. Era mesmo, era tipo tropa de elite, só que com a Bíblia na Sim, mão. sim. Entendeu? Então, os caras eram muito fortes, eles lutavam mesmo. E aí eles começaram a propagar essa ideia. E, de novo, pensando na questão histórica, a cultura mais forte sobrepõe a cultura mais fraca. Nesse caso, não tem que debater, a cultura hoje é a portuguesa. Ninguém aqui, né, anda de tapa-sexo, ou mora em alguma choupana, ou tem um estilo de vida de pesca igual lixinho. De novo, não estou nem dizendo que é certo ou errado, mas é um fato, a gente vive com o estilo de vida europeio. Então, o estilo europeu foi o mais forte e prevaleceu, certo? Sim. Beleza. Quando os jesuítas fazem isso, a sociedade brasileira começa a prosperar. Diferente do que as pessoas imaginam, que seria uma sociedade assim explorada. Pelo contrário, os reis portugueses, os príncipes, né, porque o rei é Jesus, vão mandar estrutura para cá. Nos primeiros anos, eles vão muito mais gastar dinheiro com a gente do que ganhar. Essa ideia de exploração que a gente tem na nossa cabeça é agora. Dom José, que era o rei príncipe de Portugal, ele era um rei mais fraco. E ele então deixa um ministro dele governar, que é o famoso Marquês de Pombal, que era um liberal. E ele muda tudo. Toda aquela tradição católica, a Ratio Studiorum, que é o modelo jesuíta de ensinar, de sentar, eu falei isso na última live. Senta, aluno, vamos ler. As pessoas aprendiam 6 línguas naquela época. Hoje as pessoas não aprendem o português. Então, o modelo Não, mal ele português. sentava, lia, você teve dúvida, fala de novo, vai lá e apresenta. E era individual, era 1, 2 alunos. Então, essa estrutura ela é quebrada, os jesuítas são expulsos do Brasil, e agora vai vir uma educação nova, o Marquês de Pombal, que é uma educação mais liberal. E aí é a hora que as coisas começam a desandar. Ele vai ser expulso, Dona Maria I, que é filha de Dom José, que vão chamar de Maria Louca, embora ela tinha certo problema mesmo, mas ela sofreu tanto na vida que é justificável o que a loucura dela. Ela perdeu muito filho, a vida dela foi muito complicada. Mas ela consegue expulsar ele. Só que aí o mal já estava feito. A colônia que já tinha aquela tradição católica, jesuítica e tudo mais, ela vai receber outro tipo de educação. E aí começa a tomar essa cara de Brasil que a gente está começando, que a gente vê hoje em dia. Se não tivesse acontecido o tal do Marquês de Pombal, a nossa história seria completamente diferente. Cada um tem as suas ideias. Para mim, na minha opinião, seria uma história melhor. Porque Sim. eu já cansei de criticar o modelo educacional que a gente tem hoje. Entendeu? E, de novo, eu sei que é repetitivo, mas se as pessoas não sabem educar, se a geração atual não aprende o que tem que ser aprendido, ela vai ser um futuro uma pessoa não tão pensante assim, que vão gerar mais pessoas não tão pensantes assim. É só ver um filme que chama Idiocracia. É um filme simplesão, mas ele mostra isso. As pessoas vão passando a sua incapacidade. Entendeu? Sim. Hereditário, né? Vai passando de um para o Vai outro. passando, não tem jeito. Então, assim, aqui foi o ponto assim, ó, fez com o Brasil. A gente estava sendo criado para ser um novo Portugal e de repente com um simples governo de um ministro, não era nem de um rei, isso tudo desandou. É aqui que começa essa confusão da República, tá? Sim. Mas no caso, assim, de uma forma objetiva em termos de eventos, se fala que houve ali uma junção de positivistas, né? Passa ali do alto escalão Então, do já exército, pode chegar também lá? Já? pode, Já pode chegar? Ah, não, tranquilo. pode, né? Então vamos lá, Que então. aí é o que nos falam, né? Pelo menos o que a gente encontra hoje nas redes. Houve ali a junção de militares insatisfeitos, né? Achavam que não estavam sendo valorizados, meio como de fazendeiros que não estavam satisfeitos, né? Porque um ano atrás a Princesa Isabel tinha assinado ali a Lei Áurea, né? E ali tinha abolido a escravidão naquela época. E isso culminou para que fosse proclamada a República e fosse expulsa a família real do Brasil. Isso tem sentido? Isso realmente, de fato, ocorreu? Tá, então vamos lá. Então, o Brasil então perdeu essa estrutura religiosa que eu acabei de mostrar. O Napoleão vai invadir a Europa inteira, ele vai ser dono da Europa inteira. A família real portuguesa é obrigada a vir para o Brasil. É a única vez que eu me lembro historicamente que uma família real europeia veio para a América, fugindo de Napoleão
que é um grande general, mas ele era também um cara mais à esquerda. E aí, Dom João VI, que era o nosso rei, ele vai gerar estrutura no Brasil para muita gente, e eu concordo, ele é o que começou a nossa independência estruturalmente. Então ele começa a dar estrutura, porque ele mora aqui, a família real agora mora no Brasil, então ele tem que criar uma estrutura na cidade do Rio de Janeiro, e ele cria essa estrutura. Junto com essa estrutura vem essa liberdade que o brasileiro não quer perder mais, porque a família real está aqui, e a partir de agora a gente não quer mais voltar a ser uma colônia. A gente vira Reino Unido, mas no final a gente faz nossa independência. O laço não é quebrado, como acontece nos Estados Unidos, que eles viram direto uma república. No Brasil, é o próprio futuro rei, que é Dom Pedro I, que vai ser governante do Brasil. Ele faz um governo, ele monta uma Constituição de 1824, que é, na minha opinião, uma das melhores constituições, mais bem organizadas. José Bonifácio, as pessoas inteligentes da época sentaram para debater. Você pode não gostar do texto, mas eles tinham uma lógica na construção dele. Tinha 4 poderes, os 3 de Montesquieu, né, executivo, legislativo e judiciário, mais o moderador, que é o rei, que ele seria hoje essa opinião. O legislativo brigou com o judiciário, seria o rei a voz, mostrando, não, nesse caso, o legislativo está certo. O pai dele morre, ele volta para Portugal e ele vai tentar colocar o trono, no trono de Portugal a filha dele e deixar a Pedrinha aqui, Dom Pedro II. E dá certo. Ela vai governar lá, depois de uma guerra civil com o irmão dele, e Dom Pedro vai governar aqui. Mas quando ele sai, Dom Pedro tinha 6 anos, mais ou menos. Dom Pedro II é um gênio. É muito legal ver a história dele. Ele tem determinadas falhas, mas ele é fantástico. E é aqui que começa, então, a questão da República. Porque, diferente do pai dele, ele era mais aberto a debate. Dom Pedro I era mais incisivo. Tem determinadas coisas que ele não abria mão. Dom Pedro II, eu acho que o sonho dele devia ser professor. Porque ele era todo filósofo, ele estudava, ele vivia estudando, ele dedicava a maior parte da vida dele a estudar, nem precisava de governar tanto assim. Ele só mexia mesmo. De novo, a ideia de que um rei manda em tudo. Ele nem ligava. Assim, na hora que precisarem de mim, eu vou resolver. Mas até lá a sociedade ela vai se guiar, porque eu não posso ficar intrometendo o tempo inteiro. E ele vai estudar, ele viaja para a Europa, vai ter a independência da Itália, que foi uma das últimas junto com a Alemanha, e é uma república. Ele vai visitar a Itália, que estava proclamando uma república. A Dona Isabel, que é a filha dele, já tinha uma certa idade, dá um cheiro. A gente tem a carta, eu vi a carta dela xingando o pai. Pai, o senhor é monarca. O que você está indo fazer na Itália que é republicana, pai? O senhor enlouqueceu. Ela deu uma dura mesmo. Você vê na carta, ela dá uma dura. Pai, o senhor é o monarca do Brasil. A casa está querendo trazer essa república para cá também? Você quer trazer a ideia republicana para cá, mas tu é monarca. Você enlouqueceu? E aí ele responde. A gente tem a carta dele. Não, minha filha. Pelo contrário, eu vim aqui para dar uma dura. Que havia o rei lá, ele ia ser figura. Não, eu vim dar uma dura nada, ele queria conhecer. Tá, que moral que tem, hein? Dom Pedro II é muito curioso, muito inteligente, entendeu? Assim, foi várias vezes, a gente tem várias cartas dela dando dura, porque toda vez que ele saía do Brasil, ela era regente. Então esse negócio de falar que a Dilma foi a primeira mulher a governar o Brasil, isso é um absurdo. A primeira a governar foi Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, que era um gênio. Ela falava sei lá quantas línguas, quando ela foi conversar pela primeira vez lá com o secretário do Pedro I, eles falavam em 2, 3 línguas no meio da conversa, porque eles eram todos letrados. Depois a Dona Isabel vai governar a gente também 3 vezes, em períodos de regência, quando o pai saiu do Brasil. E só depois vem a Dilma. Tá? Ela é narrativa, né? Narrativa. Esse é o mestre de criar narrativas. O Leopoldina é a austríaca da família mais poderosa do mundo, super culta, educada para ser rainha, vai governar o Brasil em várias horas que Dom Pedro vai para o interior para poder arrecadar o movimento para fazer a independência. Essa mulher é fantástica e ninguém fala dela. Agora vai vir Dona Isabel, que eu vou falar dela agora, ninguém fala dela. O negócio é a Dilma. Até dói o coração, né? Até dói. Toca vento, né? 2 letradas, inteligentíssimas e Dilma. Faça-me um favor. Bom, então Dom Pedro ele era um cara mais aberto. O Brasil funcionava. Foi o momento mais estável da nossa história. Nunca houve um momento de tanta tranquilidade como no governo de Dom Pedro II. E ele não interferiu. Agora, aproveitando assim,
Por que um sistema monarquista há mais estabilidade no país? Aproveitando essa fala sua, que houve né, esse período de mais estabilidade. O que seria essa estabilidade? Tá. Por que é mais estável? Porque você vai passar para o seu filho. O Lula, daqui a 2 anos, ele pode ser que ele não candidate de novo. Ele vai passar, pode ser que ele passe para o Bolsonaro. Ele vai fazer de tudo para deixar um país bom para o Bolsonaro? Não. Não. Agora, se você deixar déficit de como já está o deixando, né? Rompe. que ele pode, porque depois ele vai jogar a culpa no governo atual. Falar, aí, tá vendo? Eu entreguei em dia. Você que quebrou o país. No caso da monarquia não tem isso, porque você já sabe quem é o herdeiro. É o filho. Então Ele só você vai dar continuidade, isso. né? Você vai fazer de tudo, tripla o coração para que você deixe um reino melhor, porque é o seu filho que vai governar. É E o depois vai ser o nome seu da neto. família, né? Isso. Então, assim, e outra coisa, você já vem de 30 gerações de reis. Então, na hora que a pessoa herda, por exemplo, o Rafael lá, o cara que seria hoje o nosso rei, se ele fosse se a gente voltasse a ser uma monarquia, ele tem uma pressão enorme nas costas dele, se ele voltasse a ser o rei. Porque ele tem lá, sei lá quantas gerações, tá a avó dele, que é a Dona Isabel, que ela é fantástica, e isso vai doer no ombro dele. Porque ele fala, todo mundo foi foda, eu não posso ser um Zé Ruela. Sim. Então, por que é mais estável? Porque você sabe quem vai herdar. E você vai fazer de tudo, porque ele é seu filho ou sua filha. Sim. Aconteceu várias vezes em Portugal da menina herdar. Então, essa estabilidade é por isso. A sociedade ela fica tranquila. Ela sabe que não vai ter guerra internamente, porque todo mundo aceita que que o menino vai ser o rei. E as pessoas vão dedicar a trabalhar. Diferente do que acontece hoje. Nos Estados Unidos tem mulher falando, ensinando na internet a matar quem votou no Trump envenenado. Você viu isso? Ensinar a envenenar o marido que votou no Trump. Uhum. Então, a república ela é muito estável, porque você não sabe quem é o sucessor. Vai ter que ter uma eleição ou uma aristocracia, mas você não sabe quem é o sucessor. A monarquia traz essa vantagem. Dom Pedro II, quando ia trabalhar no escritório dele em Petrópolis, ele ia a pé. Não tinha carruagem, assim, para ele isolar da população. O Dom Pedro ia a pé, Dom Pedro II. E o povo, ô, Dom Pedro, já comprou o pão lá na padaria? Dom Pedro, já tomei o café. Eles eram assim. A gente imagina a família real toda. Não, era assim, ele andando na rua e o pessoal ia. Não me toque, né? Isso, era tranquilo. A sociedade conversava, participava. Você consegue imaginar o Lula assim na rua? O Lula andando na rua. Vai, né? E falou, ô, Lula, o pão tá caro, né, Lula? E ele, não, mas a culpa é do Bolsonaro. Mas Lula já tem 2 anos que tá governando. Não, culpa é dos fascistas. Entendeu? Então, para te responder é isso. Se você tem uma monarquia, ele é mais estável. Por isso o Japão, por exemplo, é uma monarquia, é muito estável. Você tem a Espanha, uma monarquia que é muito estável. Entendeu? Você tem a Inglaterra, que é um país estável. Hoje é governado pelo Partido dos Trabalhadores, né? O Partido Trabalhista, que chama lá, de esquerda. Mas ainda tem um reinado que vai garantir essa continuidade. Então, o país tem... até fiz dei uma pesquisada aqui, países hoje, né, que tem monarquias constitucionais. Reino Unido, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Mônaco, Liechtenstein e Suécia. Quer saber se são bons ou não, se são estáveis ou não? Dê uma pesquisada aí, né? Isso, então, e tem o Japão e a Tailândia, né? São países asiáticos. Você não vê praticamente nenhum que é país de segundo, terceiro mundo. São só a nata, porque existe essa continuidade. O ser humano precisa disso. Quando eu vou dar aula, o menino ele espera uma regularidade. Seja uma regularidade de um professor que é mais nervoso, igual eu, que eu sou mais brincalhão, carinhoso, que é o meu jeito de ser, ele já espera isso. Então, quando você entra em sala de aula, ele já sabe como se comportar. As pessoas que variam demais, ele não sabe o que ele faz. Entendeu? Então, essa é a resposta. A monarquia dá essa estabilidade. Né? O Gabriel está fazendo uma pergunta aqui. Eu pergunto para o Rafael. Inglaterra tem rei, mas ele interfere na política? O que acontece? Ele não Obrigado, viu, Gabriela, pela pergunta. Ele não tem tanto poder como tinha Dom Pedro II de interferir, mas ele tem influência. Lá na Inglaterra são 2 partidos, um de direita e um de esquerda. Embora o de direita hoje não é tão direita assim, não. Mas o rei tem muito poder nesse partido conservador. Então, tudo que ele fala é levado em consideração para tomar a decisão da metade do país. Então, ele tem, sim,
fora que ele tem muita propriedade. A monarquia inglesa ela é dona de muita terra na Inglaterra. Eles recebem muito dinheiro da Inglaterra porque um tanto de terreno é deles. Então eles têm a influência da tradição e têm a influência da questão do poder da terra, porque eles têm um legado de terra muito grande. É deles, é da família real, não é da Inglaterra. Tipo assim, não tem a palavra final, mas interfere com certeza, né? A Como é palavra uma deles monarquia, influencia muito. como é uma monarquia constitucional parlamentarista, a última palavra é da Constituição. Uhum. Existe uma lei que diz roubar é errado. Se você roubou ou não roubou, a lei vai dizer, você roubou ou está errado. Você não roubou, ok, beleza. Então o rei não tem como fraudar essa lei. A lei está lá. Mas ele tem poder de interferência. Ele vai atrás dos conservadores, que são metade do parlamento, e fala, olha, isso aqui que os trabalhistas querem fazer não vai funcionar, não. E vai interferir, porque a maioria... Eles fazem isso a partir por meio do primeiro-ministro, né? Porque lá tem um primeiro-ministro, né? Só que aí o primeiro-ministro ele é simplesmente um eleito do parlamento. O parlamentarismo ele é mais estável que o nosso sistema, que é presidencialista. Porque o país pode eleger um Senado e uma Câmara de Deputados de direita e um presidente de esquerda. E aí não tem governabilidade. Ou então o governo vai ter que ficar comprando os senadores e deputados para poder aprovar o que ele precisa. No caso do parlamentarismo, não tem isso, porque não tem presidente. Assim, tem um presidente que é a figura externa. Quem manda é o primeiro-ministro. Ele é um deputado. Você vota no deputado, é eleito à Câmara e tem uma votação dentro da Câmara para eleger o primeiro-ministro. Então ele sempre governa com a maioria, porque foi a maioria que votou nele. Então ele consegue governar de maneira mais fácil, porque quem colocou ele lá, ele precisa para governar, mas ele foi posto lá por eles. Então, tende a ser mais tranquilo. Se eu pudesse escolher, eu preferia parlamentarismo no Brasil. Se hoje tivesse um plebiscito no Brasil, eu votaria no parlamentarismo. É muito mais estável do que a República. A República é completamente problemática. Por isso o mensalão e etc. Porque, de maneira geral, você precisa negociar com os parlamentares, porque se ele não vota na lei que você precisa para que funcione no seu país, nada funciona. Por isso está com a faca e o queijo na mão. Porque agora a Câmara Baixa e a Câmara Alta também é republicana. E o presidente é republicano. Então ele tem os países parlamentaristas são assim normalmente. Você sempre governa com a maioria, porque você foi posto por eles. Sim. E voltando na pergunta que eu te fiz, Rafael, assim, esses eventos, né? Não esses eventos, mas esses agentes, tanto os positivistas como também esses fazendeiros, né? Aí depois eu vou... Aí, Gabriela, depois eu volto nessa pergunta que você me fez. Quando a gente entrar na parte, quando falar da República mesmo, a gente faz essa pergunta para o Rafael se ele prefere, né? O sistema hoje que nós temos, que é a República, republicano, ou o monarquista. Aí ele te dá essa resposta, beleza? Mas vamos lá, Rafael. Esses agentes, quais foram os agentes que influenciaram para que houvesse, né, essa proclamação da República, essa mudança de regime? Então, Dom Pedro II ele era muito estável. As pessoas conversavam com ele era dedicado, ele era estudioso. Só que ele não interferia muito na questão até negativa. Em coisas que deveria ter interferido, ele não interferia. E aí, quando que começa a confusão? Na Guerra do Paraguai. É a Guerra do Paraguai que começa a bagunça toda. Porque o país está funcionando. Não tem inflação, tudo funciona. De repente vem um louco do Paraguai e tenta atacar. Ele queria uma passagem para o Atlântico. E aí vai juntar Brasil, Uruguai e Argentina para poder destruir lá o cara do Paraguai. O Brasil, Argentina e Uruguai ganham, mas tem um problema. O Paraguai era uma república. A Argentina também e o Uruguai também. Então, os soldados brasileiros começaram a ter contato com outros soldados, principalmente argentino e uruguai, que estavam do lado deles, porque o Uruguai já fez parte do Brasil, né? Era a província de Cisplatina, embaixo do Rio Grande do Sul, e começaram a falar, não, o presidente é melhor que rei. Então, o exército brasileiro começou a ter acesso a isso. A nata do exército ainda é a marinha. Naquela época, e ainda hoje, quando alguém de classe social mais alta, seja de questão de família real ou de financeiro, eles vão para a marinha. Até hoje é assim. Então, a joia do Brasil militar era a marinha. O exército foi um junta de última hora, porque o cara estava atacando e a gente não tinha exército, a gente tinha uma marinha, mas a marinha não adianta você atacar o Paraguai com marinha. Paraguai não tem mar, não tem jeito. Então foi um junta,
teve sim, ofereceram para os escravos alforria. Se você fosse para a guerra em nome do Brasil e voltasse vivo, a gente te alforriava. E de fato alforriava mesmo. E eu comentei isso com você, a família real nunca teve um escravo. Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dona Isabel era completamente contrária à escravidão. Nunca tiveram. E outra coisa, tinha aquelas resistências escravas, que os escravos fugiam, quilombo, que a família real bancava. Só que na nossa mente, quilombo é tipo Palmares, que são pessoas que fogem e que vão lutar contra o governo. Tinham vários quilombos que eram mais pacíficos. Então, eles plantavam e eles negociavam com a sociedade. A família real bancava um desses. Sim. Eu tive aquele documento que mostrava isso. Então, a família real a nossa família real nunca foi a favor de escravidão. Então, os escravos foram para a guerra. Muito do que a gente vê nas Libertadores da América, que os times do Brasil jogam, da questão racial, que eles falam lá, los macaquitos, a questão racial, é por causa disso. Porque na guerra tinha muito negro brasileiro. E os descendentes espanhóis, eles não são negros, eles são espanhol barra indígena. Eles têm um pouquinho de olho puxado, cabelo muito liso. Então eles nunca viram tanto negro, porque os escravos foram para a guerra. Então foi um junta-junta de última hora. E são pessoas que já não têm tanta instrução, porque a instrução é da Marinha, que começaram a ter acesso a isso. E eles ganharam a guerra. Então eles voltam empolgados. E vem o Duque de Caxias, que até hoje é o patrono do Exército Brasileiro, que realmente ele é fantástico, de fato. Ele tem habilidades, assim, o cara é um samurai brasileiro, entendeu? Então ele realmente conduziu e nós ganhamos. Só que o pessoal do Exército começou, acho melhor República. Não estudaram a República Romana, estudaram a República da Revolução Francesa, né? Então, tá bom. E aí começou. E aí começa a confusão. Por quê? Dom Pedro já tinha começado a ficar mais velho. Dona Isabel, que seria a nossa futura rainha, era casada com o Conde D, que era um francês. E como ela era futura rainha, porque Dom Pedro II ele teve filho, mas acabou, infelizmente, falecendo, ela era herdeira. E as pessoas tinham medo dele governar, porque ele era um francês. E ninguém queria um francês no poder, né? Queria um brasileiro barra português, que é a nossa cultura. Deu para entender? Sim, sim. E aí começa a juntar isso. Então, na hora que Dom Pedro morrer, não vai ser a Dona Isabel que vai governar. Vai já ser tá velhinho, já tá quase nas últimas. Aí eu fui estudar a Dona Isabel. E a mulher, e ninguém ensina ela. Isso é um absurdo. A mulher é um gênio. Gente, é assim, muito inteligente e muito católica. Muito católica. Muito católica. E Napoleão perdeu. E aí começou os países que perderam a realeza, porque Napoleão tirou, começou a colocar parente deles, começa na Europa a voltar as monarquias. A da Áustria, começa a voltar, a da Prússia, volta todo mundo. E aí, a Igreja Católica começa a voltar a ganhar espaço, porque a monarquia sempre esteve junto com a Igreja, porque são duas coisas que trazem estabilidade. E aí, Dona Isabel, a filha de Dom Pedro II, era muito católica. Então ela começa a governar, ela não impôs a religião católica. O Brasil tinha a religião oficial que era católica, cada um professava a sua fé. Mas o Estado tinha a sua religião. E aqui dá treta. Porque agora os militares começam com a ideia republicana e a Dona Isabel é uma baita de uma católica. Enquanto Dom Pedro II, ele era católico, não era maçom. Dom Pedro I foi maçom, mas Dom Pedro II não foi, mas ele era muito aberto. E agora ia entrar uma mulher séria e muito estudada. Mais ou menos o que Dona Maria fez lá com o Pombal, que eu falei para você, com o Marquês de Pombal, tirou ele do poder. Então as pessoas começaram a imaginar isso. Então a mulher era forte, muito católica e estava tendo uma restauração de poder na Europa. Então o que os militares começaram a pensar? Olha, se eu vou para fazer alguma coisa, é agora. Porque não que essa danada dessa mulher entrar como rainha vai ser monarquia o resto da vida, porque ela vai deixar herdeiro pobre igual ela. E aí começa. Dentro do exército, se você tiver alguma dúvida, você pode falar, viu? Não, tranquilo, eu vou falando. Tá tranquilo, pode ir. Beleza. E aí, dentro dos militares, vai surgir a parte que são os positivistas. A maçonaria, ela sempre existiu no Brasil. E ela sempre foi um problema na questão de estabilidade. Porque a maçonaria ela não é ateu, mas ela acredita num Deus, Deus criador, não tem uma lógica católica, evangélica, não tem nada. Ele é um Deus superior. É o demiurgo lá do Aristóteles. É um ser superior que criou tudo, mas eu não sei, não conheço ele, etc. Então, é aqui que dá o problema. Os maçons e agora os positivistas começam a se organizar e falar: nós não vamos deixar essa mulher governar, não. E aí começa
os maçons são todos poderosos, né? Daquela época, eles eram realmente uma parte muito grande da elite. A Igreja Católica começa a mandar bispo para cá, para tentar pegar os bispos que são maçons. Eu não consegui entender isso. O padre era maçom. Não faz sentido. O padre é azul, por isso ele é roxo. Entendeu? Ele não consegue seguir a doutrina católica se ele é um maçom, porque são princípios diferentes. Então ele manda um bispo para cá, eu esqueci o nome dele agora, mas é um bispo mesmo. E dá confusão. Dom Pedro II briga com ele, prende o cara. Eu acho que o primeiro julgamento da Suprema Corte brasileira foi desse bispo. E a Suprema Corte julgava pouquíssimos casos, né? Igual hoje em dia, que sei lá quantos mil casos por ano que a Suprema Corte nossa tem. E aí esse positivismo começa a entrar no exército. Ele não espalha. Por que não? Aí tem como provar. Em 1888, 1889, eu não lembro a data certinha, teve uma eleição para a Câmara dos Deputados Federais, para o Rio de Janeiro. E 90%, 88% dos deputados foram monarcas, foram pró-monarquia. E só 10% era republicano. Então, a própria sociedade, no ano ou um pouquinho antes da independência, mostrou: não, nós somos monarcas. Ninguém que quer república. Preferia a monarquia. Não quer. A eleição, depois, quem estiver assistindo a gente aí pode conferir. Foi 88 ou 89, eu acho que foi no início de 89. A população falou 90% era monarquista. Não queria república. Só que dentro do exército, tá lá, desde aquela questão lá da Guerra do Paraguai, esse negócio lá do positivismo. E o que é o positivismo? O positivismo é o seguinte: não existe algo, a gente chama de metafísico. Físico é o que você pode encostar. Uhum. Metafísico é algo extra coisa física, que é o caso das religiões. Sim, então, sim. Deus está em todos os lugares, você não consegue encostar nele. Então, os positivistas, eles são materialistas, eles não gostam da metafísica. Então, eles são contrários do que a Princesa Isabel era. Para eles, você pode ver e encostar, é real. Você não pode ver, não é real. Sim. E aí vem com as leis. E aí vem um problema. Se a gente tem uma monarca que é muito católica, ela vai pegar a tradição católica, cristã, de Jesus Cristo, e falar: olha, nossa sociedade vai ser guiada desse jeito, porque os brasileiros são cristãos desde o começo. Todos são cristãos desde os jesuítas. Por isso que eu comecei a live lá de trás. Porque todos somos aqui desse jeito. Somos criados como cristãos e tudo mais. E, de repente, em 1889, tem um visconde chamado Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto era um ministro do Dom Pedro. E o pessoal positivista, tinha até um famoso positivista, como é que era o nome dele? Bom, eu vou lembrar. Ele começa a espalhar dentro do exército que a maioria era monarquista, que esse ministro, não é Dom Pedro, é o ministro, ia mandar prender uma parte enorme do exército. E aí os caras começaram: não vamos aceitar isso, não vai prender nada. E aí os maçônicos falaram: pô! É agora! Aqui a minha oportunidade. Benjamin Constant, era do exército brasileiro. Esse era positivista assim, roxo. Ele até criou um grupo, juventude, alguma coisa do tipo. E isso lá é agora. Soltaram a notícia aí de que vão prender uma parte do exército, que é uma entidade mais simples, não era a Marinha. Pegaram os canhões e foi para a porta do ministro. E nós não queremos você não, tira. E aí chega em Dom Pedro no ouvido: o que está acontecendo no Brasil? Aqui é tão tranquilo, nós é tão nice. Por que essa confusão toda? E aí eles falam: não, é porque diz que o ministro... Não, troca o ministro então, gente. Tira o Visconde de Ouro Preto e vão para outro, para não ter confusão. Só que aí a confusão estava armada. E uma partezinha desse tamanho do exército. O Marechal Deodoro, ele era monarquista também. Mas ele tinha umas tretas com algumas pessoas dentro lá da monarquia, que juntou tudo num dia. Ô, Ricardo, 500 anos de história, que eu tentei resumir aqui em, sei lá, 40 minutos. Caiu em um dia. É impossível de eu explicar para você como que isso aconteceu. Porque quase todas as monarquias que deixaram de existir foram na bala. Cortaram a cabeça de rei, mataram. Foi assim. A nossa, sim, nós não queremos mais vocês. Dom Pedro já estava muito velhinho. Não sei se Dona Isabel... bom, eu lembro que um texto que eu li, a Dona Isabel falou o seguinte: eu não estou dizendo que é verdade ou mentira, estou dizendo que é o argumento que Dona Isabel usou. Ela falou assim: que eu não quero derramamento de sangue do meu povo. E aí eles vão embora do Brasil.
Sim, E eu esqueci de um detalhe, né? até eu estava lendo um pouco mais cedo sobre isso, assim, foi tão rápido, em menos de 24 horas, né, eles colocaram toda a família real num barco, mandar para Portugal, justamente porque eles não queriam que chegasse a ter ouvido da população, gerasse algum tipo, né, Não, ia de, gerar, de, porque de gerou. revolução ali, porque, como você mesmo falou, há menos de um ano atrás, já tinha ocorrido uma eleição e o povo tinha decidido, né, continuar A com os temas, né, monarquia. com a monarquia, né? Gostavam de como O governo funcionava. o governo funcionava. Então, se isso chega, como não era um movimento popular, se isso chegasse até a população, ao ouvido da população, eles não teriam a força para fazer a deposição do rei. E faz Então, por isso que foi sentido. feito, né? De forma, pelo menos Muito pelo rápido. que eu tenho lido, né? Justamente nesse sentido, por isso que foi feito tão rápido, 3 horas da manhã, eles estavam colocando a família real dentro do barco. Tava. E aí, como eu te falei, a dona Isabel alegou que ela não caçou muito problema, porque ela teria morte de brasileiros que ela não gostaria de ter. Não parece ser mentira, porque quando ela fez a Liberdade dos Negros, a Lei Áurea, que ela assinou, que ela estava como regente, Dom Pedro II estava doente, muitas pessoas da elite falaram, olha, no momento que você assinou esse papel, você perdeu a sua coroa. E foi um ano antes. Uhum. E ela respondeu para eles, eu posso perder 1000 coroas, mas eu liberto meu povo. Isso ninguém ensina. A mulher falou, eu perco o meu império, eu perco minha coroa, mas eu vou libertar meu povo, porque a família real sempre foi contra a Sim. escravidão. E ela assinou. Então ela estava ciente, e foi coisa assim de 7, 8 meses, que juntou isso. Mais uma elite, uma par da elite que era escravagista, que detestou o que ela fez. Sim. Ela tinha proposta, junto com os bispos católicos, que a gente chama de montanheses, que eram bem ligados ao Papa, de fazer escola para os filhos dos negros, para fazer ex-escravos estudarem para serem inseridos na sociedade. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando assim, que a família real não se importou com o negro, que só libertou, mas não gerou estrutura nenhuma, pois ela tinha um projeto de escolas para a educação dos meninos, entendeu? O maior escritor do Brasil, que é o... Hoje eu estou ruim de nome, viu? Que é o Machado de Assis, era assim com a família real. Vira e mexe tinha foto, que foi na época de Dom Pedro II que começou a existir as primeiras fotos, que ele tirava foto assim, ó, que ele não gostava muito de aparecer em foto. Mas ele era amigo da família real. O maior escritor do Brasil é um mulato. Ele salvo engano, ele é mistura acho que o pai negro com a mãe branca ou alguma coisa do tipo, mas ele é um mulato. É o maior escritor da história do Brasil e é amigo da família real. Eu não entendo até hoje porque o Dia da Consciência Negra não é Machado de Assis. Para que colocar zumbi? Zumbi tinha escravo. Porque vai de esquerda. Como é que você faz o Dia da Consciência Negra com um cara que tinha escravo? E tem Machado de Assis. Se a gente não tivesse outro, até entendo. Mas tem Machado de Assis, que foi acadêmico. Vamos fazer uma live sobre isso aí, tá? Nossa, o cara os negros que não são lembrados pela Semana da Consciência Negra. Por um cara que tinha escravo, entendeu? Assim, de novo, pela milésima vez, se as pessoas não entenderem as palavras, a esquerda adora fazer isso, pegar as palavras e quebrar. Então sai julgando os termos e começa a mexer na sua cabeça. Então, assim, voltando para o tema, juntando a questão da escravidão que eu esqueci de falar, virou esse bololô. E aí foi feita a proclamação da República. Nem 3% da população queria a República. Mas como você bem lembrou, foi muito rápido. Foi muito rápido. Na verdade, já existia já todo um esquema, como você falou, depois que foi assinada a Lei Áurea, né? E ele já vindo que o Dom Pedro já estava velho, falou assim, peraí, nós temos que assumir esse poder. E como já tem um modelo de república lá, da Revolução Francesa, da guerra aqui do Paraguai, nós já vimos, né, como que funciona, já tivemos referência, do modelo que dá certo, então peraí, então temos que ser nós que temos que tomar a frente disso aqui. Então, acho que esse foi o estupim para que, né, tivesse todo esse esquema para que fosse deposto o rei. Então, você acha... Pequeno. Então, na verdade, o dia 15 de novembro, a proclamação da República, a gente pode falar que realmente foi um golpe? Foi um golpe. Não tem nem discussão. Porque, por exemplo, Dom Pedro II, quando assumiu o poder, que ele tinha 16 anos, a gente chama de golpe da maioridade, porque ele tinha que ter 18.
Mas o parlamento brasileiro fizeram, ó, vamos fazer uma votação. Todo mundo concorda que pode assumir o cargo como presidente com 16 anos? Foi feita a votação no parlamento e aceitaram. Então não foi um golpe porque o próprio parlamento aceitou. Cadê o parlamento nessa conversa? Cadê os deputados falando? Não, não, realmente vamos terminar com a monarquia. Não, não teve nada. Foi num dia, pegaram todos os nossos 500 anos de história e jogaram no lixo. Porque daí para frente é o mal do Brasil. Porque quando você tem uma monarquia, no nosso caso cristã, Ricardo, você vai seguir duas regras. Ou uma divina, ou humana. A divina, se você é um cara religioso, e eu sei que você é a ordem de Deus. Então, as pessoas debatem filosoficamente a questão religiosa e a gente cria essa lei que a gente já falou de uma vez, que é a lei natural. Sim. De repente, o positivista com a porcaria da lei positiva, que senta meia dúzia de Zé Ruela para poder dizer o que é lei e o que não é, assim, como eles não acreditam no que é extracorpóreo, por que eu... Juntou uma cambada de gente. A nossa Constituição de 88 foi isso. Juntou pessoas que se sentiam capacitadas e, a partir de agora, a palavra delas virou lei. Os deputados que fizeram lá a Constituição de 88, virou lei a palavra deles. É a nossa Constituição. E a gente sabe que teve lobby, que quando foi fazer... Sim. Por isso que na nossa lei tem tanto inciso. Ah, não pode isso, mas não. aqui pode. Por quê? Há brechas, cada... né? Aqui, ó. Opa, esquece de mim não, tá? Isso, aqui não pode, aqui também não pode. E aqui também não pode, não. Entendeu? Por quê? Porque não tem algo ligado a Deus. É algo que são pessoas que se sentam e falam, olha, nós somos elite, a gente está certo. Nós não temos passado, nós não temos história, nós não temos tradição, nós não temos nada. Só que a gente tem um poder. Então, a partir de agora, eu vou fazer a lei e vai todo mundo seguir. Então, o positivista é isso. Não tem vínculo com nada. Meia dúzia de cabra lá se juntaram numa mesa e agora é lei. Enquanto a tradição monárquica vem desde lá de Carlos Magno. Você não pode mudar tanta coisa de uma vez, porque é assim que a coisa funciona. Por isso ela é tão estável. Então, assim, quando eu dou essa aula, eu dei essa aula esse ano no 9º ano, é frustrante. Eu digo assim, foi muita coisa que a gente perdeu em um dia. Entendeu? Nesse caso, a princesa Isabel faltou ser um pouco mais incisiva, né? Eu entendo a questão do coração cristão dela, de que não morra brasileiro. Mas talvez é aquela mesma situação que, vamos colocar, que nós ficamos em 2022, que nós achávamos que poderíamos ter um apoio, né? Você sabe o que eu estou falando? Sei. E não tínhamos, porque passa... A mesma coisa! A mesma coisa! Você sim, é o tal poder moderador, né? Que mantém a estabilidade. Então, você acreditar, mas o alto escalão... Nossa Senhora! Nós trocamos uma aconteceu a mesma coisa? Nós trocamos um moderador chamado Dom Pedro II e Princesa Isabel por um exército positivista. Até hoje, Até hoje vocês estão positivos. Não é uma questão de por que eu não tive essa aula? Por que eu não tive essa aula antes? Então, assim, ou a gente cria vínculo... Quem deveria estar assistindo essa live, que era o Nunes, seria falar, tá vendo, Ricardo? Ele já tinha dado eu falei com você. Ele já tinha tido a dica aí do Dudu, ouvindo metade dessa live. Ou a sociedade, de novo, volta a ter os princípios, e por isso faz sentido a monarquia, ou... Por que o Lula governa? Porque a maioria da população, na teoria, votou mais nele. Mas a maioria da população... Existe um debate muito grande na academia se é uma república. Lembra lá? O cara é o trabalhador, o outro é o guerreiro e o outro é o governante. Então, quem governa, eu sei, desculpa o pleonasmo, mas é o governante. A população que não tem vínculo, não tem estudo, ela nem mexe com isso. Então, existe um debate dentro da discussão republicana de que quem ganha assistência social depende do Estado, ela não poderia votar, porque ela tem um interesse. Porque senão seria um interesse, né? Então, votar assim, naquele que... E aqui é um debate, eu não estou falando da minha opinião, eu estou falando de um debate acadêmico. Sim. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? Porque a gente vive numa democracia. Mas existe um debate desde a Grécia que se a pessoa ela é dependente do Estado, ela não é produtiva, ela precisa do Estado, e eu não estou dizendo que está certo ou está errado.
Mas é um fato que ela depende do Estado. Se ela depende, se ela vota, é choque de interesse, porque ela vai votar em quem entrega o pão para ela. Então, se é um debate republicano, real, como era na Grécia, é a mesma coisa, um prédio, um condomínio. As pessoas pagam um condomínio. Aí vem o porteiro e vota. Mas o porteiro não recebe salário. São os condôminos que se juntam e pegam o seu esforço, entregam o salário e pagam para ele. Por que ele vai votar? Ele é a pessoa que atende o sistema e não faz parte dele. Então, assim, isso tem que voltar a ser debatido no Brasil. As pessoas podem concordar ou discordar, mas as pessoas têm que começar a entender o que é isso. Por isso, essa é uma data que a maioria dos brasileiros vai comemorar porque é feriado, às vezes nem sabe o que Sim, é, e quando sim. sabe, acha que é algo positivo, porque a monarquia seria algo mal. Mas nunca parou para estudar o que é monarquia. Não, então o bom é o Lula e a Kamala. Mas vamos lá então. E Então, sou. o Kim Jong lá da Coreia, eles que são bons. Então vamos lá. Mudou de monarquia para um sistema republicano. O Caio, que que muda? O que que muda da tudo. monarquia para o republicano? Temos assim, o povo agora que vai eleger o seu governante de uma forma direta, indireta. O que muda nessa troca? Tá, o Marechal Deodoro não foi colocado de maneira direta, foi de maneira indireta. O primeiro presidente nosso, Sim, sim, né? sim. Foi de maneira indireta, não foi participação popular, né? Agora muda tudo, tudo. É claro que a mudança é gradual, mas mudou tudo, porque antes você tinha um governante que buscava estabilidade porque era o filho ou a filha dele que herdaria. Agora não existe mais isso. Agora eu vou. Naquela época, você votava no presidente e no vice. Então poderia ser eleito o vice e o presidente do outro. Entendeu? Ainda tinha esse problema. Então, nem no governo dele teve estabilidade, porque o vice dele não gostava dele. Então, em 2 anos ou 3 anos, o Marechal Deodoro pede demissão e sai. Ele tira uma monarquia de 500 anos para, em 3, ele falar, E ele não mesmo tem foi treta. satisfeito aquilo que ele mesmo ajudou a criar. E ele saiu bravo, porque no fundo ele era monarquista. Eu sei que quando ele vai morrer, ele vai pedir da Igreja Católica, como é que chama? Quando você vai. Extremunção, pedindo Uhum. perdão dos pecados dele, que isso foi uma das coisas erradas que ele fez, que ele não devia ter feito isso. Ele reconheceu o erro dele. Então, o nosso primeiro presidente reconheceu em leito de morte que ele fez algo errado, para poder morrer em paz de espírito e consciência. Você entendeu? Então Já a era gente tarde trocou. demais, né? Ele pediu perdão, né? Na teoria cristã, Uhum. se ele pedir coração, ele vai ser redimido por Deus, etc. Se for verdade, né? Obviamente. Aí é um debate religioso, mas Sim, sim. é, ele tirou tudo, colocou algo novo. Você tem noção? O tal do Rui Barbosa, que todo mundo venera, eu não sei porque que ele elogiou tanto o Rui Barbosa. Ele fez aquela porcaria daquele encilhamento. A nossa inflação era 1%. Eu acho que um dia foi 1,1% a inflação nossa por ano. De um ano para o outro foi para 81%. A inflação saiu de 1 para 81%. A Porque o cara instabilidade. saiu jogando dinheiro no mercado, igualzinho o Biden fez, por isso que o dólar perdeu tanto valor, e por isso que na hora que o Trump ganhou, o dólar ganhou valor, porque sabe que ele não vai emitir tanta nota. Uhum. Então, logo no começo, o presidente pediu demissão, o outro que assumiu não gostava dele, que era Durão, o que era o ministro da Economia quebrou o país, tirou uma inflação normal de 1% para 81%. Bagunça. Bagunçou tudo. De novo, a gente precisa de um norte. As pessoas podem ou não concordar com esse norte, mas ele tem que existir. Quando eu vou dar minha aula, eu tenho o meu norte. Os meus alunos já sabem o que eu vou seguir. Eles podem questionar, eles podem brigar, a gente vai conversar e eu posso mudar um pouco esse norte. Mas o norte é dado. A monarquia tem esse norte cravado. O tal do Rafael lá tem esse norte gravado dentro dele. Porque o Uhum. pai, o avô, o bisavô e a bisavó, que era Isabel, já deixaram esse legado pro cara. Agora, de Já na novo, República, já na República você tem um jogo de uma série de interesses e lobbies, né, que já vem desde a da sua instauração, né, da proclamação, interferindo na política do país de acordo com seus interesses, né? no final, eu deixo pro outro pagar a conta. Porque Deixa o outro pagar a conta. o outro não tem nada a ver comigo. Às vezes até rival, é melhor. Vou fazer de propósito. Vou deixar ruim porque a culpa vai ser dele. Até aproveitando, Rafael, até para dar. Já tínhamos falado aqui agora sobre os países, né, que ainda
tem um regime de governo monárquico. Eu vou até falar novamente aqui para as pessoas que estão nos assistindo, deixa o computador ligar aqui, para que elas pesquisem, para ver se realmente esses países, né, eles têm uma estabilidade ou não, e eles façam uma comparação com o nosso país, porque o objetivo dessa live é justamente isso, né? Apresentar como era o nosso país antes da proclamação da República, né, em 1889, e os países que hoje estão com o sistema de governo monarquista, como eles estão, se eles têm estabilidade ou não, tendo como referência o nosso país. Então, hoje, né, países da Europa, Reino Unido, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Mônaco, Liechtenstein e Suécia. Pesquisem nesses países, se eles estão estáveis ou não, como é a economia desses países, a cultura desses países, se há essa bagunça política que no Brasil, corrupção a gente sabe que infelizmente sempre vai ter, né? Mas o nível que existe no nosso país, a escala que muda, a escala, né? Então, em termos de desenvolvimento socioeconômico, então pesquisem, né, nesses países e façam uma referência com o Brasil. Deixa eu só, pode dar continuidade, Rafael. Eu posso fazer um adendo? Pode, com certeza. Falar assim, mas Rafael, o maior país do mundo, os Estados Unidos, é uma república. Esse é um argumento viável. Só que eu tenho uma resposta para te oferecer. Os Estados Unidos na verdade, até o Brasil, não sei se foi da proclamação da República, era República dos Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos do Brasil, né? Isso. Agora, os Estados Unidos, eles não são uma república da Revolução Francesa. Até porque a república deles foi proclamada antes da Revolução Francesa. É 1776, a Revolução Francesa é 1789. Então, eles são antes da Revolução. Só que eles tinham os pais fundadores. Benjamin Franklin, George Washington. Esses caras eram todos religiosos, todos cristãos. E eles, quando foram escrever a Constituição do país deles, eles sentaram numa mesa, deve ter sido uma coisa fantástica, e começaram a debater. A Constituição é dessa finura, e a maioria das leis é para garantir que o Estado não mexa na sua vida. Então é direito à arma, direito à liberdade de expressão. Eles, quando sentaram naquela mesa, diferente da nossa Constituição de 88 de hoje, eles falaram, gente, o que nós vamos fazer? Porque eles fugiram da Inglaterra. Os Estados Unidos são fugitivos, por isso que eles fazem aquela festa lá tá chegando agora lá a Ação de Graças, para comemorar que o primeiro ano que eles chegaram nos Estados Unidos, eles conseguiram sobreviver, a plantação deu certo. Então, eles vieram de um governo mais autoritário e eles falaram o seguinte, como nós vamos nos proteger do governo? Então, a Constituição ela é mais para o governo do que para a população. Entendi. Você tem direito disso, você tem direito disso, você tem direito... Se o governo... Ou seja, o cidadão americano ele tem liberdade. Então, isso aqui de novo, eles têm essência, como a gente também tem. Só que a República quebrou isso. Eles se entenderam quando eles criaram lá, mesmo sendo República. Mas eles entenderam. Não é à toa que eles são Estados Unidos da América. Eles não formaram um país. Eles são Estados Unidos. Se juntaram. Isso. Então, é dado a eles o poder para viver no seu estado da maneira que você quer. Se a Flórida discorda da Califórnia, é um direito da Flórida e é um direito da Califórnia. O presidente, assim como o rei, é responsável por manter a nação unida e protegida. Igualzinho o papel do rei, que eu expliquei lá no início. Eu estou tendo um discurso lógico, porque tem uma hora de conversa aqui, o raciocínio é o mesmo. Então, mesmo que não for uma monarquia, foram pessoas cultas, muito cultas, que sentaram e falaram, a nossa Constituição é essa aqui. Não tem CIS, não tem porcaria nenhuma. Tá aqui essas leis, é só isso aqui. De resto, vai trabalhar. Vai ver a sua vida. E se não quer trabalhar, é um direito seu, mas não enche o saco. Então, os Estados Unidos são de verdade a nação mais poderosa do mundo, eles são de fato uma república, mas eles são uma república bem no estilo grego. Não é à toa que não é necessariamente o mais votado que ganha. Esse ano foi uma coincidência do Trump ganhar nos delegados e na votação popular. Direta. Mas lá é o seguinte, não interessa o seu voto, interessa o voto do seu estado. O que manda é o seu estado, não é o seu voto. Então, se a Califórnia disse que é democrata, por mais que o seu voto seja republicano, não interessa. O seu estado diz que é democrata.
Então, todos os deputados vão votar no candidato democrata. Sim. Então, eles entenderam isso. Então, eles citam Deus na Constituição deles, né? Sei lá, tal. Então, eles pegam algo de cima e colocam no papel aqui embaixo. As pessoas acreditam naquilo e seguem. E é os Estados Unidos, e é a Suíça, Sim. e é a Dinamarca, e é o Japão, que é uma ilha desse tamanho, e é a terceira economia do mundo, salvo engano, terceira ou quarta, disputa com a Alemanha. Um país desse tamanho. Por quê? Porque existe uma tradição. Porque as pessoas lá... Não existe um país que tem mais tradição que o Japão. Só de você olhar para o Japão, você já vê tradição. Porque as pessoas vão respeitar a família. Lá não tem escolha. Não é escolha porque eu estou mandando, não. É porque você já entendeu. Ele é seu pai, sua mãe, você tem que respeitar. Se você não gostar, quando você for mais velho, você vai embora. Então, se não seguir esse raciocínio, a sociedade se perde. A República foi isso. Eles não tinham nem símbolo. Por que colocaram Tiradentes? Tiradentes não quis independência do Brasil. A Inconfidência Mineira foi Confidência Mineira, não brasileira. Minas Gerais queria montar o seu próprio estado. E aí, como os militares não tinham símbolo para representar a República no Brasil, tiveram que começar a inventar. Eu dei aula no Tiradentes, em Lagoa Santa. Tem uma foto do Tiradentes. Tinha aluno que entrava e fazia isso aqui, ó. Porque eles pegaram a imagem do Tiradentes e vincularam a de Jesus Cristo. Porque eles não têm símbolo. Então eu tenho que pegar um cara que nem quis a independência do Brasil e pegar o rosto dele e encaixar a imagem de Jesus. Porque aí eu tenho um certo apego com a comunidade que é cristã no Brasil. Então eles tiveram que montar um Lego completamente desdentado para fazer uma história que não existe. Não existe. O brasileiro não tem tradição republicana. Aqui não eu estou dizendo que está certo ou está errado. A gente não tem a tradição republicana. O Olavo de Carvalho fala que tem um jeitinho brasileiro que é problemático, mas também tem um bom. Porque o jeitinho nosso mantém a nossa estrutura funcionando. O governo quer impor, mas o jeitinho, mesmo dentro da cultura. Então o Brasil continua sendo o país mais católico do mundo, numericamente falando, porque a gente tem esse jeitinho. Por mais que o governo vai pôr no lei, a gente não, beleza, mas aqui, tá, lá, entendeu? Porque a gente tem essa estrutura, não adianta, vocês podem inventar, podem criar símbolo. Se você não tem apego ao passado, não adianta nada. E é o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo hoje é que os brasileiros agora estão começando a se apegar. A falar, pô, tem pessoas aqui que estão olhando o meu bem, sim. Então eu vou defender essa pessoa. Embora não tenha esse passado todo. Sim, então respondendo a Gabriela, que ela perguntou, né, professor, o professor acha que qual o modelo, né, que você acha que seria melhor para o país, né? Já deu a resposta, seria o monárquico, né? É constitucional, parlamentar, monárquico. E monárquico, né? Constitucional, parlamentar. Parlamentar. Porque realmente esse sistema republicano nosso traz essa confusão, esse conflito de interesses que existe, né? Interferência de lobbies que existe hoje no nosso Congresso, nesse sistema nosso republicano. Depois que e sempre vai existir. Pode falar. Pode ver Vargas. Vargas pegou essa república, centralizou tudo no Rio de Janeiro, criou a porcaria do MEC, que eu já falei 1000 vezes mal desse MEC, que é o Ministério da Educação, para ele dizer para o brasileiro o que é certo ou errado. Não interessa a tradição, não interessa a religião. Eu sou o seu governante, eu estou dizendo o que é certo ou errado. Tá parecendo com alguém hoje em dia, não tá? E tá dizendo isso aqui é mentira. Só que eu não vou falar em outras palavras para ficar muito aluno, foi aluno, né? Foi aluno dele. Isso aqui é verdade, porque eu estou dizendo. Eu fiz um vídeo sobre isso hoje, o cara falando, nós não aceitaremos mais debate sobre anistia. Mas como ele pode dizer que não aceita debate? Mas o parlamento está lá para debater, para falar, mas não pode? Sim, então, tá vendo? O Vargas fez isso. A ditadura militar também fez. Centralizou o poder, mas largou a cultura. Deixou a cultura para a esquerda. Por isso, tanto professor esquerdista. Porque é uma das discussões que a gente faz. Eu estive em Brasília em 2021 e a gente estava falando sobre 1964, né? E uma das coisas, conversando com algumas pessoas aí, algumas discussões de história que nós estávamos fazendo sobre a data, eu cheguei à conclusão que eles combateram o comunismo naquela época, mas esqueceram da cultura, de cuidar da cultura. Aí deixaram, aí eles infiltraram
entraram na cultura e falaram, não, a gente vai conseguir instalar o comunismo, o socialismo de forma gradual. E foram, né, É o de forma socialismo efetiva fabiano ali que na eu falei cultura, na na última live. educação, e hoje eles têm a força que eles têm, né, e a Sim. influência que eles têm. Eles Então, os acharam que o comunismo militares, brasileiro né, ia chegar no não, tiro. vamos combater o comunismo, que não sei o que e tal, 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 mas aí deixaram a cultura, que acharam que era algo que não fazia diferença, né, por conta da esquerda, a esquerda entrou e fez o É, estrago que fez, o, e a situação que a gente está eu estava hoje. vendo uma palestra hoje do professor Olavo de Carvalho, e ele falando o seguinte: se a gente que é de direita hoje está achando que a gente vai tomar o poder não no sentido de tomar Sim, na força, não, a gente vai sim, assumir o sim. poder, de maneira democrática que seja, de uma vez, vocês estão muito enganados. O próprio professor Olavo falava isso. Se a gente não mexer na parte cultural, na parte educacional, mostrar de novo essa tradição, não vai adiantar porque a geração não vai entender. Não adianta você mostrar para eles que tem algo de errado se ele não entende o que é o certo. Sim. Então, cabe a gente a mostrar o que é certo. Nós não vamos impor, a direita nunca precisa impor nada. Se você diz a sua realidade, a pessoa vai confirmar ou não. Sim, sim, Mas pela nossa tradição, 90% vai concordar com você, sim. pelo que está dentro do nosso DNA. Então, o professor falou isso, olha, gente, a questão aqui é na cultura, é na educação, e vai levar tempo. Por mais que você assuma o poder, Por isso são duas pastas que o Nicolas Ferreira, nosso deputado, ele preocupa tanto, justamente em função disso. Até porque o Nicolas é um aluno do Olavo, né? Então, a é, gente, a pasta da educação e da cultura são pastas prioritárias para essa guerra ideológica que nós estamos enfrentando. daqui a 2 anos o Bolsonaro pode ganhar a eleição, ganhar o Senado, ganhar a Câmara dos Deputados, que isso não garante nada. Não Se a garante população nada. não compreender o que é essa realidade, a questão de certo e errado, que você é homem ou é mulher, você não é uma tartaruga, você não é uma formiga, você é um ser humano, é, parar de quebrar o significado das palavras não vai adiantar nada. Mas parece que vem funcionando. Sim, Porque agora eu acho que sim. virou moda ser de direita. Você vê os jovens hoje Não. em dia, porque você vê. É porque, nós conversamos da última live, as pessoas elas vão se deparando com a realidade, com o discurso que é colocado pela esquerda e não condiz com aquilo que ela defende, com que a sua base, né, familiar sempre defendeu, vivenciou, trabalhou dentro da sua casa, vivenciou. Então, assim, ela fala assim, peraí, isso não tem nada a ver com a minha realidade. Eu não sou uma pessoa que defende esse tipo de pauta. Então, assim, as pessoas vão ligando com isso e falam, não, peraí, então eu acho que esse é o limite. Eu acho que as pessoas estão chegando no limite, o Rafael, com relação a essas Teve, pautas teve um aluno que identitárias. Fala falou assim, não, isso gente, para. também. A partir disso aqui, eu não vou me reconhecer mais. Então, assim, as pessoas param. É o seguinte, então, eu acho que talvez pode existir um excesso em alguns pontos, mas eu prefiro caminhar ao lado da direita, ao lado do conservadorismo, né, que vai manter essas tradições que eu tenho, que são base da minha família, que eu fui criado. É melhor seguir isso do que eu seguir aquilo que está me levando totalmente a algo que eu não conheço, algo que vai fazer com que o meu filho seja uma ameba daqui a um tempo, que eu nem vou reconhecer meu próprio filho, minha própria família. Então, assim a parte da população chegou a um certo ponto, porque assim, tudo é modinha, né? Aí tem coisas que vão virando modinha, 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 mas chega um ponto que você se depara com a realidade e fala assim, não, para, já não é moda mais, já virou já idiotice já. Mas assim, voltando para a nossa pauta, né, da questão da monarquia e do sistema republicano, né? Então, sim, não é para comemorar, e sim para refletirmos que realmente houve um golpe, né, em 15 de novembro de 1889, né? E nas escolas, hoje você como professor de história, o que é dito nos livros tende a dar entendimento aos alunos que houve um golpe ou que foi algo positivo ou simplesmente um evento que ocorreu no nosso país, no Brasil nessa época, Eu entendi. nessa data. Primeiro é o seguinte, eu vi falando assim em sala de aula, cada um vai ter sua opinião. A única coisa que eu peço é embasamento na sua opinião. Porque não adianta nada você chegar aqui com várias fontes históricas, vários filósofos, você cita Platão, você cita Aristóteles, mas eu vi você falar, mas Ricardo, eu discordo. Por quê? Porque eu quero. Não tem como debater. Então, se quem esse jornal vai ter aqui concorda com esse raciocínio meu, o dia 15, o hoje, não faz sentido. Não estou
dizendo que a pessoa tem ou não tem que acreditar, mas se o que eu disse para você faz sentido, não tem motivo nenhum para comemorar. Zero. Agora não. Se vocês acham que a República trouxe, sei lá, liberdade e que agora todo mundo agora é igual e que pronto, a pessoa comemora. Mas de novo, eu tenho mais de 1 hora que eu estou falando aqui. Então, o que não faltou foi informação. E eu vivia, Sim. e eu voltava, tá vendo? Eu falei lá que buscava aqui, eu ainda até Uhum. apontava para trás, assim. Sim. Então, o meu discurso tem a minha lógica. Então, se vocês concordam comigo, não tem como comemorar. Se vocês discordam, é um direito, não tem problema nenhum. Aí já é motivo para comemorar. Com relação às escolas, o livro didático, primeiro que eu não concordo com o livro didático. Nunca existiu livro didático. Escola, lá o Ratio Studiora, a paideia grega, era o professor e o aluno e um livro. Livro. Então vamos supor, senta com seu filho e vamos ler hoje a Divina Comédia. E nós vamos debater sobre o que estava acontecendo na Idade Média no período renascentista, de que mudança estava acontecendo com a Europa para sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna. Então seu filho vai começar a ler, ou meu aluno, e ele vai começar a pensar, peraí, professor, quem que é esse fulano aqui? Vamos lá, pega o livro. Ah, esse cara aqui é o primeiro cara que inventou tal coisa. Beleza, então continua lendo. Pá, 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 pá. Ah, não, peraí, mas que palavra que é essa aqui? É em latim. Então vamos no dicionário. Tá, tá, tá. Isso é aula. Isso é aula. Só que é impossível de fazer com 30. Então o que esse modelo Luciano Nosso fez? Vamos criar um livro didático, um livro que vai te dizer o que é verdade e o que é mentira. Cada um tem acesso a um, e o professor vai lendo, todo mundo tem acesso, não tem espaço a debate, a conversa, a nada, e eu te digo o que é certo e acabou. Não, e na prova é o seguinte, você tem que colocar, você tem que decorar o livro e Não, responder de acordo com o livro. Se você faz qualquer coisa diferente ali, tá errado. Você tirou não, zero. e data, eu não sei que negócio é esse que a professor de história tem com data. Se eu fiz uma pergunta de data em 4 anos que eu estou lá no Romero, foi muitos. Se o aluno tiver meu aí, eu estiver mentindo, para falar. O pessoal cobra data toda hora, mentira. Para que você tem que saber de data? Você tem que saber do contexto. Não dá para falar da independência do Brasil na história grega. Aí, já é fora da realidade. Você está falando de história antiga ou está falando da história mais próxima nossa? Então, esse sentido tem que fazer. Agora, o livro, ele só joga informação. E dependendo da forma que você escreve, que a pessoa escreve o livro, ela direciona a pessoa. Entendeu? Porque aqui, de novo, por mais que eu tenha meu posicionamento... E a gente sabe que existe esse interesse. Por mais que eu tenha meu posicionamento, eu deixo claro meu posicionamento aqui. Então as pessoas que estão ouvindo essa mensagem minha estão cientes que eu tenho um posicionamento, mas eu estou trazendo informação. O livro já fala assim, ó, isso aqui é verdade. Isso que é verdade. Então, teve o golpe republicano, foi golpe. Foi liberdade do brasileiro. Que é essa questão de o rei é opressor. Você não tem noção como o Dom Pedro II era opressor. Depois de 1 hora de live, quem achar que o Dom Pedro é opressor é porque não entendeu nada. Era Dom Pedro que era opressor. Hoje o povo é fino. O pessoal não liga para você. Você pode falar o que você quiser falar. O opressor é Dom Pedro. Você entendeu? Então, eles fazem isso. Eles pegam essa linha e eu tenho que ficar corrigindo o tempo inteiro. Porque a ferramenta, eu tenho 30 alunos em cada sala a cada 50 minutos. É a ferramenta que eu tenho. Eu gostaria de fazer o contrário, de pegar 2, 3 alunos e fazer da forma que eu te falei, que é a Ratio Studiore. Assim o menino vai saber. Na hora que ele terminar de ler aquela página, ele sabe a página inteira. O vocabulário dele já é novo, ele já conhece tudo, ele já sabe o significado. Na hora que for para a segunda página, ele já vai ser mais rápido, porque ele já tem o conhecimento da primeira. Na hora que chegar na última, ele já domina o livro inteiro. Por isso o pessoal antigamente guardava. O cara recitava a Eneida inteira de cor, porque a pessoa entendia o que ela estava lendo. Hoje as pessoas pegam um texto e elas não entendem nem metade do que elas estão lendo. Nem e eu estou sendo bonzinho. Então, não, quando chega no final, metade do texto, não sabe o que está escrito no início. Um mosquito, acabou. Você já perdeu 3 páginas de leitura. Você não perdeu 3 páginas, é porque você não entendeu as 3. Se você tivesse entendido, pode passar um mosquito e falar, sai daqui, mosquito. Vamos continuar aqui. Mas se você perdeu, é porque você não leu. Entenda isso. Ler não é juntar letra. Ler é entender a mensagem que foi passada. E você pode questionar, você pode concordar, não interessa. Mas você entendeu a mensagem. É isso que é educação. É isso que as pessoas não querem mais. Os governantes não querem isso. Porque quanto mais eu deixo o menino ciente disso, mais difícil é de comprar o voto dele, de comprar ele com alguma coisa. Porque ele fala, não, a República é uma porcaria, na minha opinião, mas eu vou ter que escolher o menos porcaria. Igual a questão lá do Boulos e do Nunes. Do Nunes. Ah, não gosto do Nunes, mas o Boulos não dá, então eu vou no Nunes. Entendeu? Então, assim,
Ou a gente revê pela milésima vez a forma como educa. A escola não vai mexer, mas você pelo menos na sua casa. Quem está me assistindo aqui, se você tem seu filho, se você tem seu neto, pega pelo menos 30 minutos do seu dia, pega um livro qualquer, não precisa ser Divina Comédia, não, que demanda um pouco mais de conhecimento histórico, mas qualquer livro, Monteiro Lobato, que é uma história mais simples de pegar. Senta com o seu menino e fala, lê, meu filho. Ele terminou o primeiro parágrafo, você fala, meu filho, o que você entendeu? Ah, pai, eu não entendi nada. Não tem problema, meu filho. Lê de novo. O que você entendeu, meu filho? Papai, não entendi nada. Sem problema, meu filho. Lê de novo. Ah, não consegui. Ah, não, mas peraí, agora eu entendi. Ah, a Emília fez tal coisa lá com o jacaré. Muito bem. Elogia, né? Mostra que Uhum. está entendendo. E é bom, agora ela já sabe que a Emília mexeu com o jacaré. Já é uma informação que está na cabeça dela. E aí ela já vai para o segundo parágrafo, sabendo que a Emília mexeu com o jacaré. Se o jacaré morder a bunda da Emília, ela já sabia o porquê. Porque ela Uhum. entendeu o primeiro parágrafo. Sim, E sim. se isso não entrar na cabeça das pessoas com seus filhos, vai continuar o que está hoje. 90% de semi-analfabeto. Não pode um trem desse. E no passado a Leopoldina falava 8 línguas. E a governante empoderada é a Dilma. Deixa eu te perguntar, você tem esse livro Divina Comédia em casa? Depois você podia me emprestar, Tem hein? um porrete, é desse tamanho assim. Mas é porque a Divina Comédia tem um problema, porque ela é inverso. E tem algumas Não, tá. palavras da minha, eu tenho a versão italiana e a portuguesa, que eu posso ir comparando. Então, por exemplo, Heitor, meu filho, tem 1 ano e meio, ele ainda não entende. Mas eu já estou lendo para ele poder acostumar com o som. Porque como é Hum. poesia, as palavras combinam e dão um som gostoso, né? A poesia você fala, né? A segunda Uhum. com a quarta. Isso, Então, assim, isso. ele já vai crescer no ambiente ouvindo isso. Eu vou lá e ponho música clássica para ele na televisão, ele já costuma ouvir a música clássica. Põe Vivaldi, ele senta. Eu ponho a Anitta, ele corre. Heitor tem 1 ano e meio. Nossa senhora, você foi o Não, extremo do extremo eu tô aí. falando sério, a gente já fez isso uma vez. A gente colocou Você funk, tá ele doido. saiu da sala. Ele não Sério? ficou. Voltei com Vivaldi, tal, Beethoven, ele voltou e sentou na sala. Porque ele está sendo educado para isso. Se ele vai virar alguma coisa, eu não sei. Eu Uhum. não consigo prever o futuro. Mas a minha Mas ele função como tem pai, a referência, você minha tem função referência. como pai é educar ele da melhor maneira possível. Sim. Minha função não, minha obrigação Uhum. é ensinar ele da melhor maneira possível. Pode ser que não seja a melhor de todos, mas é a que eu posso ofertar. Eu vou fazer de tudo. E se eu não dominar pedagogia, eu nunca fui muito focado em pedagogia na minha formação. Sempre foi na história. Como nasceu meu menino, agora eu já estou estudando bastante pedagogia. Já, aí foi a questão lá do Paulo Freire, né? Que, aquele dia É. lá, que aí o método dele é horrível, bom é o método fonético, estou estudando isso agora para poder ensinar para o meu filho. Então, gente, vocês têm internet, vocês têm YouTube, é só começar a procurar. Se você entra num vídeo bom, de um canal bom, o YouTube vai começar a entender que você gosta daquele vídeo e ele vai começar a te indicar coisa boa. Sim, sim. Por isso que a pessoa vai lá e assiste funk e não para de aparecer funk. Porque o cara fala, beleza, o sistema fala, você gosta de Anitta, Uhum. então eu vou te O mostrar a Anitta para algoritmo, né? aplicar isso. Agora, se você vai lá e coloca Análise da Divina Comédia, e aí a pessoa apresenta, pô, o cara gosta disso. Aí começa a aparecer Shakespeare. Os meus alunos estão aqui, pode falar, eu estou lendo Shakespeare, nós estamos lendo Otelo. Não tem dificuldade, mas tem dedicação. E é isso que lá na República eles quebraram. Eu quero ter um exemplo de monarca é o Rafael em casa, né? Justamente se preocupando com o futuro, né, do filho, E né? Essa, né? é a minha Deixar obrigação. deixar um legado, né, para o filho e para as futuras gerações. Então, assim, a monarquia ela prezava por isso, né? De deixar Toda realmente casa, toda casa equilibrada é uma monarquia. é a Tem monarquia. direito. Vamos Botar, pôr pai, mãe e escutar aí, filho. né? Pessoas que estão na live. Toda casa estruturada é uma Funcional monarquia. é monarquia. É uma Vamos monarquia. supor, você tem Então, essa é a pai, referência. mãe, filho e filha. O pai e a mãe são os monarcas. Ponto final. Se você deixa o seu filho dar ordem para você, eu não estou falando que ele não possa dar opinião, que você é o dono da verdade. Não é isso que eu disse. O que eu disse é, você tem 30, 40, 50 anos de idade. O seu filho tem 1, 2, 3, 5, 15. Ele não tem nem de longe a experiência que você tem. Então, pô, você pode ouvir, você pode debater com ele, mas dentro da sua casa você é autoridade. Por isso a sociedade está perdendo, porque agora o filho é autoridade dentro de casa. Porque o menino sai chorando no chão, enrolando, então deixa, ele quer comer minitique, deixa ele comer. Não, mas ele tem que comer. Não, ele, para ele parar de chorar, faz isso. Não pode. Toda casa funcional ela é monárquica. Por isso a esquerda odeia a família. Tá na cara, porque existe uma hierarquia.
Existe. Tem alunos meus de direita, que o pai é de esquerda, a aluna me falou isso. Falou, pai, o senhor é de esquerda, né? Ele sou minha filha. Por quê? Aí ele deu a tese dele. Pai, deixa eu te perguntar, o senhor é a favor do aborto? Claro que não. Pois a esquerda defende aborto, pai. O senhor é a favor de uso de droga? Claro que não. Pois a esquerda defende. Por que você é de esquerda? A própria pessoa não sabe o que ela está defendendo. Uhum. Se você é pró-aborto, a sua tendência é a esquerda. Se você é contra, a tendência é a direita. Agora, o cara tem todos os princípios da direita, é religioso, cristão, e ele vota na esquerda, que é abertamente tem nexo, né? a favor do uso de droga. E, de novo, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu só quero que você tenha discernimento do que você está fazendo. Você vai votar num cara que é a favor do aborto, a favor da droga, da quebra da família, e você é uma pessoa contra a droga, contra o aborto, a favor da família. Então você está votando nele por quê? Ah, porque é o pai dos pobres. Me ajuda, né? O pai dos pobres quer ganhar o pai dos pobres quer comprar um avião. É falta de conhecimento, talvez, né? Também. É uma falta de conversa. Você acha que é uma possibilidade de educação? Assim, hoje no nosso parlamento, no nosso Congresso, quem defende, né, a volta da monarquia é o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Ele é de uma linha secundária, né, da família real. Pois é. Você acha a possibilidade de voltar a monarquia no Brasil? Que pergunta, né, Ricardo? Pelo amor de Deus. Lógico que não vai vir, né? Eu não entendi essa pergunta. Se depender do meu desejo. Então, assim, no cenário hipotético. Então, assim, a gente sabe que tudo culminou em função de jogo de interesses, né? Interesses que estavam ali envolvidos. De minoria. E hoje, né, depois de 130 e hoje, depois de 135 anos, os interesses são maiores, que o país está enorme, né? Mas assim, é só uma pergunta para perguntar. Eu entendi. Na década de 90 a gente podia ter escolhido a monarquia, né? Teve o plebiscito e foi escolhido. De 93, né? Foi escolhido a república. Não, eu estava pesquisando isso hoje, né? Foi no governo de Itamar Franco, não foi isso? E a população votou. E votou a favor do armamento. No plebiscito, a população falou que queria arma. O plebiscito é esse que você fala que você é a favor do negócio, porque você fez o plebiscito. E não, é o famoso para inglês ver, né? Nós, ilustrados de nada, que não sabe de nada, vocês disseram que quer, não interessa. Porque eu sou o ilustrado que estou dizendo que não quer. Não existe uma tradição, nada. Que quer, mas você não sabe o que você quer, não. Então, assim, existe a possibilidade muito pequena. Agora, se do jeito que as coisas estão indo, como tem aluno de Olavo de Carvalho, de tudo quanto é lugar. Não só de Olavo, tem Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo está trabalhando muito forte em termos de levar esses conhecimentos que dão esse embasamento para essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje. Né? E é tudo cria do Olavo. Então, assim, do jeito que está indo até muito rápido. Entendeu? Se começar a chegar a um grau de discernimento tão grande assim, aí existe uma possibilidade. A gente tem a nossa família real, né? Portugal não tem mais a deles. Portugal, se quiser voltar a ser monarquia, não consegue, porque não tem. A família real morreu. Agora nós temos nossos herdeiros. Entendeu? Sim. Então, assim, a chance é baixa. Torcida eu tenho, né? Porque tudo aqui, eu acho que dá para entender. Né? Sim. Rafael, chegando aqui ao final da nossa live, assim, a gente falou o que era a república, né? O que era a monarquia, como que historicamente o Brasil chegou, né, até o governo. Na verdade, tinha uma pergunta que até você tinha me indicado, né? Como que historicamente o Brasil chegou até o governo de Dom Pedro II? Você quer falar sobre isso? Que aí a gente dá um... aquela questão dos jesuítas que eu falei, né? Tá, não, beleza. Legado cristão, católico, que foi gerando até chegar a ele. Sim, então, assim, acho que basicamente era isso que a gente queria nessa live de hoje, era justamente trazer esse contexto histórico, né? O que culminou na proclamação da República em 1889, né? O sistema que vigorava até então era a monarquia, que dava essa estabilidade para o nosso país, né? E de lá para cá a gente vê toda essa bagunça que virou o nosso país, um jogo de interesse para todo lado, principalmente no âmbito político. Então, assim,
é para nós, a partir daqui, termos um entendimento, um embasamento, para que quando entrarmos em uma discussão sobre isso, sobre a discussão da República, de monarquia, no próximo 15 de novembro, né? Quando formos parar para pensar sobre isso, nós termos esse embasamento e procurarmos estudarmos mais sobre isso, porque eu acho que esse tema ele vai tomar um corpo ainda maior. Como qualquer tema, naturalmente, né, que tem interesse popular, onde mais pessoas vão falando sobre isso. Eu vi hoje vários colegas meus que são apoiadores do Nicolas Ferreira também, postando em suas redes sociais, falando sobre 15 de novembro, coisa que nós não víamos há um tempo atrás. Então, ou seja, e essa discussão, ela vai ter um tom maior e vai tomar corpo ao longo dos próximos anos, eu acredito. Porque todos nós estamos insatisfeitos com esse sistema que aí está. Um sistema que não traz segurança para o nosso país, né, que não traz liberdade e estabilidade para os brasileiros, né, estabilidade para o nosso país e liberdade para os brasileiros. Então, assim, se existe um sistema, né, que nos consiga nos dar essa estabilidade, que nos consiga realmente ser favorável ao cidadão, ao brasileiro, então acho que é algo que nós temos que discutir. Se vai ser hoje nós temos um sistema republicano presidencialista, não é isso? Isso. Então, assim, há uma discussão de se tornar parlamentarista, que eu já vi algumas discussões. Semi-parlamentarista. O brasileiro faz uns trem tão estranhos. Isso, não, então assim, já. Eu quero fazer um sistema semi-parlamentarista. Ou é parlamentarista ou presidencialista, gente. Então, assim, é o jeitinho, né? Que a gente falou o que você estava falando. É o jeitinho, né? Mas é ruim também. Então, assim, quando surgir esses assuntos, esses temas, eu acho importante nós termos esse embasamento histórico e, caso necessário for, nós voltamos aqui nas redes sociais, né, na live, para conversar com as pessoas que nos seguem, com seus alunos, que novamente aqui agradeço e parabenizo, né, por te seguirem, por estarem atentos e gostarem de buscar mais informações, de estarem instruídos. Parabéns aqui a Gabriela novamente. Gabriela está fora do Brasil, né? Está lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, a gente agradece muito pela participação, pela interação, por também divulgarem isso para outras pessoas, porque acho que é a partir do conhecimento que a gente vai conseguir libertar as pessoas de tantas narrativas que não são colocadas, né? Acho que depois, na próxima live, no momento que a gente pode falar sobre 1964, né? Regime militar. Então, assim, acho que é importante. Acho que eu tinha comentado com você no WhatsApp que a esquerda ela vem fazendo também uma releitura, né? De acordo com a visão deles, de vários acontecimentos, né, que ocorreram, né, no passado. Isso, uma revisão histórica. Você vê que quando foi a estátua do Borba Gato lá em São Paulo, né, botaram fogo e tudo mais. Então eles vêm fazendo uma releitura e tal. Então acho que é importante. Ricardo, eles estão reescrevendo os livros, Ricardo. Eles estão pegando os livros antigos e pegando palavras que eles chamam de machista, sexista, e eles estão mudando o livro. O cara escreveu um livro há 300 anos atrás. Que direito qualquer um de nós tem de mudar o livro. Você pode não gostar do livro, você pode não querer ler o livro, você tem um livro que quer botar fogo, você põe, é uma atividade sua. Mas você pegar o texto e falar, olha, essa parte aqui é machista, então nós vamos tirar. Não, acho que foi o Flávio Dino. Acho que foi o Flávio Dino tinha ordenado a retirada de livros, né? Mas eram os livros mais atuais. Só que agora eles estão pegando esses livros clássicos, como Divina Comédia e tudo mais, e o 84, que nós citamos na última live, eles já estão fazendo com 84, pegando palavras. Outro que nós não falamos, a Revolução dos Bichos, que é um ótimo... Tem a Revolução dos Bichos também. Livro, por exemplo, eu tenho dois. Esse é um livro que eu indicaria para vocês lerem com seus filhos. A Revolução dos Bichos é magnífica. Tá, depois, porque mostra gente... Até quem está aqui na minha live aqui, ó, depois me sigam lá no Instagram, que eu vou fazer um sorteio de um livro de 1984 e Revolução dos Bichos. Eu tenho aqui, se não me engano, acho que uns 2 ou 3 de cada, que eu tinha comprado um tempo atrás, e vou fazer sortear. Depois vocês me seguem no Instagram, as pessoas que começaram a me seguir a partir de agora lá no Instagram, eu vou fazer o sorteio, tá? Desse livro para vocês, a gente vê uma forma aí de nós, desse livro chegar até você na sua casa, na sua residência. A Gabriela tá falando assim, acho que poderia ter uma live por semana, sugestão. Sinal que as lives estão sendo boas. Muito obrigado, Gabriela.
Aqui, deixa eu só fazer um comentário. No Revolução dos Bichos, o ser humano é o mal. O dono da fazenda, que mantinha tudo funcionando, ele é o mal. É o monarca Porcão, mau. né? Tudo funciona, mas ele é o monarca mau. Tiram o monarca mau e vira uma república. E eles Aham. vão lá e começam a falar, vamos criar as novas leis. É aqui, olha pra você ver. O cara foi genial. Tá aqui as leis, então começa a colocar as leis. Chega uma hora que eles escrevem as leis, porque os porcos sabem ler e escrever, eles são a Aham. elite, os porcos, Sim. e aí eles ensinam os outros Cara, como animais é a que ler e pode, né, escrever. bicho? É. Alguns sabem aprender, outros não. Tem um cavalo lá que é super trabalhador, dedicado, mas ele não aprende a ler e escrever, ele parou, acho, na letra D, eu lembro do livro falando algo do tipo. Mas toda hora que os porcos, que agora são elite, começam a querer fazer coisas que era do ser humano, do chefão anterior, do governante, eles vão lá e começam a apagar as leis ou reescrevê-las. Isso. Porque conforme o tempo vai passando, os animais vão escrever, com raras exceções, os animais vão esquecendo de ler. Então, no final é muito legal, porque a lei que está lá, acho que é no celeiro, que é onde eles escreveram, está completamente diferente. Do início da história, quando eles tomaram o poder, para o final, a lei inverteu. E no final, os povos começam a andar com duas patas, a fumar Uhum. charuto. Eles se tornaram os novos humanos. E aí termina a Sim, história. sim. Gente, é lindo. É lindo. E é um livro, uma linguagem simples. Não é uma linguagem difícil. E, de novo, senta com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho. Lê a primeira página, meu filho. Lê o primeiro parágrafo. Ele não entendeu. Você vai voltar até ele entender. No segundo vai começar a ficar mais rápido. Até ele chegar no final e ele entender, ele começar a entender as referências. Ué, mas peraí, tio. A lei era duas patas é ruim, quatro é boa. Uma das leis era essa. Só que no Uhum. final os porcos estavam andando de duas patas. Mas peraí, mas no início não era, tinha que ser quatro? Então ele já começou a fazer a correlação. É isso que o governo não quer. Eu sei que parece coisa boba, mas não é boba, é o Não é. contrário. É muito mais importante Sim. do que tudo o que ele aprende na escola. Porque aqui é liberdade. Aqui ele tem a capacidade de entender de verdade o que ele está lendo, e a partir de agora ele Interpretar aprende o que ele quiser. tudo, né? É só pegar o livro e aprender. Você aprendeu a ler de verdade, você agora é autônomo. Pega o livro, esse livro eu gostei, faz sentido, esse não faz, por causa disso, disso, disso. Isso é educar. Perfeito, perfeito, Rafael. Rafael, obrigado aí pela aula aí, tá? Novamente, assim, você sempre está disponível e você pode ter certeza que faremos várias lives, igual a própria Gabriela está falando, uma live por semana, vamos aí levantar um tema. Eu acho uma Você ótima ideia. também achar, Rafael, que Temas se tiver um atuais. tema... Isso, a gente... Que é o seguinte, tudo que acontece na atualidade, ela tem uma justificativa no que aconteceu no passado, ou A de maior tomada de parte é justificativa do decisões, passado. né? É aquilo que a gente estava falando que estava num livro lá de 1984. Quem domina o presente domina o passado. Quem domina o passado domina o futuro. Isso. Então, assim, então o que acontece na atualidade é em função de quê? De decisões do passado, de acontecimentos que ocorreram que justificam o que está acontecendo. Então é importante nós discutirmos sobre isso, trazermos aqui para a live, as pessoas participarem, interagirem, porque nessa troca de informações de conhecimento, a gente vai fazer com que a nossa sociedade ela seja mais livre e ela seja mais autônoma e independente e mais racional, ser capaz de raciocinar e de interpretar o contexto em que ela está vivendo. Rafael, muito obrigado. Você quer deixar mais alguma palavra, mais alguma fala para as pessoas que estão nos assistindo? Eu agradeço o convite também e estou disponível. Se quiser, a gente realmente faz. A Gabriela deu uma ideia boa aí, fazer uma por semana, pega temas importantes e a gente faz tipo um domingo. Eu estou super predisposto, é muito legal de fazer. Vou falar o que eu sempre falo. Por favor, foque na sua educação, foque na educação dos seus filhos. A mudança de verdade acontece na sua casa. Se todo mundo educar a sua casa, a gente tem um país educado, porque nós somos formados por famílias. Se as famílias são educadas, o país é um país educado. Então, não, pare de colocar culpa nos outros. A gente sabe que tem problema aí de vários setores, políticos, e tá. Ninguém está dizendo que não tem. Mas no final, é você. Se o seu filho está sendo mal educado numa escola, mal educado, mal formado, que eu quero dizer com isso, pega e senta com ele. Não fica só reclamando. Senta com ele e lê. A gente acabou de falar em 1984, a Revolução dos Bichos. Pega a Revolução dos Bichos, que é mais simples. 84 é um pouco mais puxado. Mas a Revolução dos Bichos é muito simples a linguagem.
e senta com ele. Você não tem noção do que você está fazendo com ele. O que eu tento fazer com meus alunos com Shakespeare, embora eu não consiga fazer individualmente, porque eu tenho 30 alunos em 50 minutos, mas é o que eu tento fazer. Leia um parágrafo e explica, eu aponto para um, explica você. A pessoa, não sei, não tem problema, relê, e vão voltando. Porque assim você está malhando o cérebro da pessoa. Se a sociedade fizer isso, está resolvido. Justamente. Pessoal, então, me mandem um oi lá. Eu vou olhar com as pessoas que participaram com a gente. Tiveram aqui o Maria. Maria Rodrigues estava aqui. Ah, Maria Rodrigues é minha mãe. Ah, agora ela está aqui, rapaz. Da última live ela participou. Não tive isso não. Minha mãe está participando aqui. Abraço aí para minha mãe, Gabriela. Deixa eu ver, Tico. Ótima aula. Deixa eu ver quem mais aqui. Tiago. Pessoal, me manda um oi lá que eu vou fazer o sorteio dos livros, tá? Um livro de 1984 e outro Revolução do Bicho para vocês. E se Deus quiser, na próxima live estaremos juntos aqui novamente. Vamos aí escolher um tema da atualidade para que a gente possa estar trocando ideia. Rafael, um abraço. Agradece a esposa aí pela força aí, tá? No início da live. Vou agradecer. Beleza? Pode deixar. Valeu, meu amigo. Deus Com Deus aí, abençoe. tchau, tchau. É isso aí. Obrigado aí a Josi Personalizados, excelente aula, parabéns. Obrigado a todos vocês que participaram. É isso aí, pessoal. É com o intuito, né, de trazer mais informação, de trazer conhecimento, que nós buscamos fazer essas lives aqui no Instagram. Na última vez nós fizemos uma live, eu mais o Rafael, falamos sobre as eleições, né, de 2024, o que aconteceu nos Estados Unidos, as eleições municipais aqui no Brasil, como esse contexto, né, do crescimento da direita, como isso se deu, por que se deu esse crescimento, e agora, né, com essa data, 15 de novembro, e também senti essa necessidade de falarmos, né, como foi essa data, como foi esse acontecimento, se foi um golpe, se não foi, como a gente pode fazer essa leitura a partir das informações, que hoje nós temos acesso a mais informações, coisas que nós não tínhamos tanto antes, né? Então, a partir dessas informações, nós abrimos a nossa cabeça, né, e passarmos a pensar mais, a raciocinar mais sobre esses acontecimentos, que justificam muitas das vezes o que nós vivenciamos no nosso país nos dias de hoje, né? Alessandra Fonseca, por mais lives, aula. Obrigado, viu, Alessandra? Fica com Deus aí. Abraço para todos vocês. Abraço, pessoal. Até a próxima.